Eita! Chegamos. Como é que tá os surtos, gente? Ansiedade. Vou baixar um pouquinho já já. Enquanto vocês conhecem a Rafaela. E a gente vai fazer juntas a análise de Bicha Travesti, da maravilhosa Linda Quebrada. E para falar da maravilhosidade de Linda Quebrada, tem que ser a maravilhosa Rafaela. Eu não. Ai, meu Deus, vocês vão ver que eu tô montada só da cintura pra cima. Pode falando, Rafa. Olá, gente. Eu sou a Rafa, tenho 20 anos. Garota trans. E é isso, hoje a gente vai aqui conversar um pouco sobre como foi o filme, o que a gente achou do filme da Lin. Que é incrível, inclusive, assistam. Assistam. Consumam, tá R$6,90 no YouTube, gente. Não é nem uma garrafa de cerveja, tá? Por favor, consumam esse produto. Porque depois vão dizer, mas ela podia disponibilizar de graça, tem que entender a luta, tem que entender que o pessoal não tem grana. Meu, por que ela vai disponibilizar de graça? É o trabalho dela, é o trampo dela. E vamos lá apoiar, gente. Alugam ou comprem no filme. Pode falar o que você quiser, se eu parecer sobre o filme, você gostou? Eu achei incrível, incrível. No filme a gente consegue ver claramente os processos da Lin. E eu acho isso muito incrível, assim, principalmente por ele estar passando por processos, sabe? Eu acho que é muito incrível, assim. A gente consegue se identificar de muitas formas, assim. Muitas na conversa que ela tá tendo com a mãe dela. Sim. Quando a mãe dela tá prestes a falar ali, porque os patrões, né, me tratam como uma pessoa da. Aí tá ela e a Lineker nesse momento e elas cortam. Te tratam como se eles fossem brancos, né? São as coisas que a gente fala, Sim, assim, no real. dia a dia. Real. Eu achei lindo, assim, tem vários momentos da Lin nua, crua, sabe? Sobre ela, o que ela sente, sobre os processos dela, o que ela pensa. E tem esses processos dela com a mãe dela que eu achei lindo. As duas tomando banho, A abraçadas. fotografia do banho e o momento. É incrível, gente, é muito emocionante. A fotografia do filme é incrível. É incrível, incrível, incrível. Eu vou encher o saco para você falar sobre aquele começo. Ela com a lanterna e todo lugar que ela apontava a lanterna estava escrito bicha travesti, bicha travesti. É a abertura, provavelmente ela tá ali na quebrada dela, mas eu acho que tem uma simbologia no meio disso, ou até nem uma simbologia, até um lance bem direto mesmo. O que você achou? Lembrou bastante aquela luzinha do Batman, quando você vai chamar o Batman, aí sabe, é isso, chamando a travesti, a super-heroína, a travesti. Chega aquela arminha de choque lá que você tem. Tá ali, ó. Realmente, ela vai andando pela rua e todo lugar que ela aponta essa lanterna tá escrito bicha travesti. Eu acho que é sobre a gente estar em todos os lugares, sabe? Não em todos os lugares, né? Porque de fato, né? A gente não tá em todos os lugares, mas a gente querer ocupar todos os lugares e a gente querer, a gente entrar, a gente nem tem que forçar, a gente entrar em todos os lugares e que de fato tem a música eu acho que são coisas que se complementam, sabe? A gente é todas mulheres trans, travestis, então eu acho que tudo que a gente fala, a gente produz, eu acho que tem muito sobre o que a gente é. E a Urias, ela tem uma música que fala que ela é a estrutura, ela é o pilar principal. E eu acho que é muito disso, de quando ela aponta aquela luz para todos os lugares, sabe? E tá escrito sobre bicha travesti, bicha travesti. Porque eu acho que a todo momento a gente é pisoteada, mas a todo momento, de alguma forma, a gente tá contribuindo com o sistema deles, sabe? Se a gente não fizesse o trabalho sujo, eles não seriam eles não teriam o que eles têm, sabe? Então a gente está em todos os lugares de fato, sabe? Não é sobre a gente está porque a gente quer, mas porque nos colocaram assim, sabe? É sobre a gente ter que ter feito o trabalho que eles deveriam ter feito e a gente não ganhou nada com isso, sabe? Ela fala também sobre o corpo como arma. E dentro dessa ocupação de corpo, se possível, eu queria que você falasse um pouco sobre a relação que é você morar na periferia, né, ser a mina transperiférica, e ter crescido dentro desse lugar. Ter crescido e andar e se vestir do jeito que você quer. Como que é essa resistência junto ao corpo? Para mim foi, eu acho que
eu acho que foi o processo mais longo, assim. Você tá na periferia, você ser preta e você ser trans, você ser travesti. É, eu tenho cicatrizes e sequelas, assim, sabe? Eu sinto que de alguma forma eu fiquei estagnada no tempo, sabe? Porque na escola, você tá na escola e é como se você não estivesse lá, porque você tem coisas serem resolvidas, assim, na sua cabeça. Então, a todo momento você não tá preparada para nada, sabe? Pelo simples fato de você ser a travesti preta, você, a todo momento e lugar que você for, isso vai ser testado, isso vai ser colocado em pauta. Então, você se sente como se você não estivesse preparada para nada. Então, isso me fez ficar muito tempo estagnada, sabe? E pensando sobre mim, sobre o que eu sou, o que eles querem que eu seja. E, e é isso. E a partir disso eu usei o meu corpo como arma, sabe? Eu acho que a gente tem que criar os nossos meios, sabe? A gente tem que ser uma arma. O nosso corpo é político. E a gente tem que falar sobre as coisas que não são faladas. E a gente tem que chegar e mostrar coisas também. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, ser esse meio, sabe? Para as outras travestis, a gente curá-las, a gente ajudá-las, a gente se fortalecer, se erguer e levar isso para fora, sabe? Mostrar, expor, porque é necessário, sabe? É muito necessário. A gente vive as travestis, talvez você viva não é uma bolha que você Pode chamar de bolha, não tem problema. sim, Que eu não quero permanecer, porque se você ficar na bolha, você vai se afogar, cara. Não é sim. sempre flutuando, não. Na hora que estourar, se estiver em automático, tu afoga. É que as bolhas da travesti, eu acho que é tipo as experiências que elas têm que criar, os meios que elas têm que criar a partir da própria existência, sabe? Como você sai da sua casa, você tem que pensar já na toda a estratégia de como você vai sair para chegar a tal lugar e como você vai sair desse lugar para chegar até a sua casa de volta, sabe? São tipo estratégia, todo instante você tem que estar fazendo estratégias. Então, e a gente tem que usar o nosso corpo como arma para se defender, sabe? Porque eles tiram a nossa moral, eles tiram a nossa, de uma certa forma, não permite que a gente viva. E a gente tem que fazer isso de outra forma, mas como que a gente vai fazer isso se a gente não tem nada, né? Então a gente tem que criar nossos meios e nossas redes. Ela fala do mínimo, quando dão muito, dão o mínimo de afeto para sobreviver. E o quanto isso atinge o psicológico. Junto a isso, gente, eu queria falar sobre acontecimentos recentes dessa semana, que não que isso não tivesse acontecido antes. Porém, agora tem um registro, né? Como o Will Smith falou semana passada, é que agora tá tudo sendo filmado. Então a gente sabe do que tá rolando. Mas que uma trans preta, ela foi para somar na luta dentro dos movimentos aí, dentro dos protestos, e alguns homens pretos acabaram espancando essa pessoa. Que era mais uma pessoa para ajudar na luta. E aí eu não entendo, isso começa a não fechar para mim. É mais um corpo preto, corpo como arma, é mais um corpo preto somando na luta. Ponto. E como que é para você perceber isso dentro dos movimentos? Tu já passou por isso? Então, é outro rolê, sabe? O fato tem a questão da racial, assim, ser negra, mas ainda tem a questão do gênero, sabe? Os caras negros, eles têm a possibilidade de serem machistas porque eles são homens, sabe? E também essa possibilidade deles serem transfóbicos porque eles não há comunidade LGBT, sabe? Da mesma forma que a comunidade LGBT eles podem ser racistas e gordofóbicos, e são muitos, sabe? É outro rolê, assim, então o buraco é muito mais embaixo, assim. A gente. Por isso que a gente tem que criar nossas estratégias e criar nossos meios e nossos vínculos. Porque a todo instante a gente está sendo testada, sabe? Está sendo vigiada. Sendo pelo povo negro também. Eu sou negra, sim, mas até o povo negro é transfóbico, tem essa possibilidade. Da mesma forma da mulher ser transfóbica, sabe? São outras questões, então, e que acabam envolvendo, né? E você ser preta, ser periférica e ser trans é muito, muito rolê. É muito mais pesado, sabe? São várias causas, assim. E é muito foda você chegar num rolê negro sendo trans. Ou você chegar num rolê trans sendo negra, sabe? São outras questões, assim, que
apesar de serem minorias, ainda não são recebidas, né? Porque, querendo ou não, tem essa questão ainda do... As pessoas criam essa falsa aceitação, sabe? De que há diversidade, mas não existe. Não tem isso. Isso é tudo, tipo, fachada. De fato, não existe. As pessoas gostam de travesti na internet. É isso. Ai, dá like, né? Engajamento, like. toma conta da minha rede. Esses lances, assim, né? Tem muita coisa, né? O filme dá um na nossa cabeça, assim. As letras da Lin já fazem isso. As letras dela já atormentam a gente o suficiente pra isso. Ela fala muito do lance também de incomodar. A gente tá ali pra incomodar, pra ser um corpo que incomoda. Isso também é visto como arma. E eu adoro isso. Uma coisa que a gente tava falando, você falou a questão de eu não sou vista, eu não sou tida como um corpo pra andar ao meio-dia. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso e compartilhasse com o pessoal. Sim, é que a todo instante a gente, como eu falei, a gente é testada, a gente é vigiada, então a gente é problema, independente do horário que a gente estiver na rua, com quem a gente estiver na rua e como a gente estiver na rua, sabe? A gente sempre vai ser o problema. A gente não é os nossos problemas, sabe? Mas a gente é o problema de alguém. E a gente tem que levar esse peso de que a gente é o problema de alguém, sabe? E sobre... O que você falou na pergunta? O corpo noturno. O corpo noturno, isso. Corpo como arma, A corpo gente tem noturno. que carregar esse peso que não é nosso, de que a gente é um problema de alguém, sabe? E automaticamente a gente acaba criando... Como que eu posso dizer? Mecanismos, traumas, Sim, né? a gente acaba criando, a gente acaba recebendo peso, como eu falei, que não é nosso. Isso cria cicatrizes, cria hematomas e que não são nossos, né? E a gente tem que viver dessa forma, sabe? A gente sair ao meio-dia incomoda, sabe? Incomoda muito, 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 muito. As pessoas, a todo instante, elas acham que você vista com uma promiscuidade a todo instante, sabe? Você ir comprar um pão na padaria ou levar um irmão na escola, sabe? A todo instante você é vista de uma forma profana. E independente da coisa que você estiver fazendo, sabe? Eu tô indo comprar um pão, sabe? Mas as pessoas automaticamente elas criam, eu acho que é muito do subconsciente das pessoas, assim. O que elas desejam, o que elas querem, elas acabam refletindo isso na gente, sabe? E tem uma frase que eu acho muito legal, que é: se eu vejo algo de bom em você, não está em você, está em nós, sabe? E eu acho que os problemas são os mesmos, assim. Essa frase serve para os problemas, sabe? E quando alguma coisa em você me incomoda, a gente tem que rever isso, sabe? A gente tem que rever isso. E realmente, quando as travestis trans são seres noturnos, assim, a gente foi colocada, né? Colocada para poder sair só à noite para fazer tal coisa em tal espaço. A gente foi limitada a esse espaço e a essa ação, sabe? Quando fala assim de ser noturno, aí lógico que a gente vai se remeter a todas as mitologias, a todas as falácias também, a tudo que o pessoal costuma remeter quando você diz assim, ser noturno. E quando você fala em ser promíscuo, ser visto como promíscuo, eu lembro daquele trecho que a Lin fala das cicatrizes que ela tem, assim, e que quando as pessoas veem aquela cicatriz, porque ela tem uma relação do corpo como luta, esse corpo nu, e aí quando ela tá em performance, alguma coisa, ou simplesmente com uma blusinha, alguém olha e fala assim, nossa, você deve ser muito selvagem, entre outras palavras, nas orgias, e nanã. Cara, aquela marca é porque ela teve câncer. E aquela marca é do tratamento. Como Real. insistem em colocar em outro lugar, né? Sim, as pessoas toda hora, constantemente, elas insistem em colocar a gente onde elas querem que a gente esteja, sabe? É sobre isso, assim, a gente não é sobre as travestis, sobre até o movimento negro a gente é visto como um agressivo, sabe? E a gente não é agressivo. Quem? As pessoas colocam como se a gente fosse agressivo, sabe? Sério? Essa é a ideia, assim. Então, tipo, as travestis, não é que a gente sai na rua querendo matar qualquer pessoa ou a gente, sabe, tem esse ódio. É um mecanismo de defesa, que quando, se caso acontecer algo, a gente se defende, sabe? Mas é que a gente está exposto, a E gente foi andar em colocado grupo, ali. né? Sim, Pra a se gente cria defender. nossos mecanismos. Então. E é isso, a gente é visto como promíscua, como suja ou agressiva, ou... É isso, né? Esses pontos, assim, que
a gente foi colocado, assim. Como eu Você não falei. é assim quando sua mãe sai pra trabalhar. Sim, exatamente. As pessoas. A irmã mais velha que cuida lindamente do irmão, que orienta, que leva pra escola, que Exatamente. cuida da casa. Porque é uma parte de você, não estou dizendo que você seja só isso, mas Sim, isso é uma parte de aham. você. E por que não? Porque as pessoas não conseguem ver isso. As pessoas, elas veem a travesti, elas já criam uma história, assim, pra elas, sabe? É como se você visse um personagem de filme que é muito clichê e você já pensa assim, ah, eu já sei como que ele é, sabe? Sobre... Mas não é isso, sabe? Eu tenho uma família, eu tenho irmãos, eu tenho, sabe? A gente tem toda uma experiência, uma vivência, a gente tem vontades, a gente tem desejos. E é sobre Dança isso. muito, vai pro tecido. Como é que é o nome daquele tecido? Tem um nome específico, eu não sei. É tecido, tecido. Vai pro tecido, aquela coisa de arte de circo, assim, lindamente. Já vi atravessar vários arcos no ar, assim. É o corpo na arte mesmo, assim. E o corpo na luta. Tem mil coisas sobre o filme, né? Tem umas cenas rolando ali atrás. E tem muita cena de banho, muita cena de nudez. E tem muito relato dela no hospital, assim. A arte que ela usou para sobreviver no hospital, assim. O filme não é para crianças. Eu, Rosana, até recomendaria para adolescentes, sim, porque eu acho que tem uns tabus aí que não tem que existir mais. Então, assim, tá acompanhado dos pais, pode ter uma explicação, passou dos 14, né? Eu acho que já deve rolar. Mas eu não vi a classificação, então não vai na minha ver a classificação e é da relação que tu tem com tua família, assim. Vai pontuando algumas coisas do filme, assim. Pode pegar sua lista, pode fazer assim, ó, não tem problema. Ó, coisa caindo, não tem problema. Pra gente ir caminhando pra esse final, porque se é o Felipe Neto, se é a Giovanna Bank, vocês assistem 40 minutos de vídeo, né? Agora se é a gente aqui, não, fica muito longa. E sobre isso do corpo ser uma arma política, voltando a falar sobre isso, eu acho muito incrível como a forma que a Lina, que criou a Lin, fala que quando ela escreve as músicas, e quando a Lina está mal, ela vê a Lin, sabe? Ela ouve a Lin, que ela se sente mais forte. Eu acho que a arte realmente ela cura, ela recupera, sabe? E eu acho isso muito incrível da Lin também ter essa relação com a Aline, querer a jogo do bairro, sabe? Sobre elas se ajudarem, elas criarem, sabe? Esse O afeto, bonde faz toda a diferença. real, faz toda a diferença. E elas criarem essa rede entre elas, sabe? De vínculos para elas terem acessos e terem afetos. Eu acho que é muito incrível, é muito necessário. E realmente a arte é uma forma de curar, assim, sabe? Da gente tratar. Não é sobre a gente curar também as nossas doenças, mas é sobre a gente tratar coisas, assim, sabe? Talvez isso não ficou tão claro, mas é sobre a gente talvez moldar certas coisas que precisam ser moldadas, não necessariamente serem jogadas fora, mas serem moldadas. Eu acho que a arte é muito incrível por conta disso, assim. Eu passei muitos processos, assim, por conta de coisas, vivências, e eu acho que a gente consegue muito se expressar, sabe, através da arte, assim, escrever uma coisa, ou através da dança, ou através... Eu acho que isso é muito, assim, muito essencial, assim, a gente precisa ter isso, né, gente, para poder se curar, ou de alguma forma jogar isso, sabe, para fora, assim. Eu acho isso muito necessário. A relação da Lin com a mãe é um lance praticamente sagrado, assim. E ela encontrou irmãs, como a Chupi, que em um momento na vida também, elas já se relacionaram com essa forma de... Eu não sei se essa forma vai se encaixar, porque nem pra mim se encaixa. Com essa forma que tendem a dizer e chamar de amor romântico, vamos dizer assim, pra vocês entenderem. Eu não tô dando esses moldes, porque eu acredito até que não tenha. Mas elas já se relacionaram em algum momento, são companheiras de trabalho, de luta, e ela encontra essa irmandade aí nos dela, assim. Eu acho os diálogos com a mãe fundamentais, os diálogos com a Lineker e com quem tá próximo a ela, assim, fundamental. E o bonde faz toda a diferença. Não tem como, né? Vai ser muito diferente, como você já falou, que já esteve vulnerável em outros rolês, né? Com pessoas cis. Sim. Isso sobre a mãe da Lineker eu achei muito incrível, assim, sabe? Eu acho que vai muito sobre o que a gente falou de como a gente é taxada na rua, mas as pessoas não sabem o que acontece, sabe? A Lineker, a Lin, ela tem uma relação muito incrível com a mãe dela, sabe? A gente vê que, de fato, assim, na frente da mãe dela, ela é vulnerável, ela é ela. E aquela cena dela e a mãe dela tomando banho, eu achei muito incrível. As duas abraçadas, eu achei muito, muito, muito bonito. E isso dela tornar o que ela é, o que ela faz sagrado, eu acho isso muito necessário, sabe? Eu acho que a gente tem que ter consciência do que a gente é, onde a gente está e como eu falei, de a gente criar nossos meios e a gente
fazer isso render, sabe? É tipo isso do Black Money, a gente apoiar, eu acho isso muito incrível, sabe? E quando a Lin, ela fala sobre o que ela faz ser sagrado, ou o quão ela fica, tipo, assim, apreciada com o que ela faz, e que a Lina fica surpresa com a Lin, eu acho isso muito incrível, sabe? Sim, ela fala que ela é fã dela. E Ela quando fala ela que tá mal, o que ela faz? ela ouve ela mesma, assim, é incrível isso, é incrível, sabe? Não é a pessoa ser, sei lá, talvez egocêntrica, um egoísmo, não, mas é sobre a pessoa ter noção, assim, eu acho que é muito incrível isso. Porque também quando eu não tô legal, eu ouço ela. Ontem eu tava aqui tomando vinho e ouvindo mulher, tanto que eu compartilhei nas redes, coloquei alguns stories assim e falei, eu tô correndo de homem. Eu tô correndo de homem, homem que consome. Só come e some. Não dá mais, isso afeta nos psicológicos. Então eu tava aqui consumindo Lean, ouvindo, recomendando Lean da Quebrada sempre, como a gente tá. E eu ouço porque que ela não vai ouvir quando ela estiver mal também, Sim, né? real. Se a gente ouve quando a gente não tá bem, por que que ela não vai ouvir, sendo que ela tá tão sábia naquele momento? Se ela é fã dela, porque eu não vou ser. Não é? Como não ser? E eu acho que é muito necessário isso da gente consumir, sabe, o produto e ouvir, incentivar. Isso é muito incrível. Por isso, a gente assista um filme, gente. É muito incrível. Vale muito, muito a pena. Não só para você se ver ou se você entender os seus processos, mas você apoiar, sabe, de fato. Eu acho que isso da gente criar nossas redes é muito importante, sabe? Isso do Black Money, apoiar as manas No Pink pretas, Money. isso, aham, as manas trans. É isso, não é só sobre você entender o que você tem que deixar de fazer para ser uma pessoa ruim. Isso não é só o necessário, E o sabe, gente? básico. Isso é O o básico. básico. Porque Isso é enquanto o o dinheiro básico. estiver nas mesmas mãos, as coisas não mudam. As coisas vão É continuar ruim. capitalista? Vamos assumir que é capitalista? É capitalista. Se o dinheiro continuar nas mesmas mãos, as coisas não vão mudar. Então, realmente, eu acho que a gente tem esse poder de escolha, a gente tem esse poder de poder depositar, sabe? E é incrível isso. Então a gente tem que saber, gente, vocês têm poder. Então vocês podem estar lá ó, consumindo coisa que vai estar ajudando. Eu acho que é como se fosse o voto, sabe? Cada voto importa. Então a gente tem que ir lá Eu e ter acho que algumas consciência pessoas já disso. notaram, né? Votar em branco, votar nulo, não deu muito certo. É exatamente, é sobre isso, gente. Realmente, a gente tem que parar pra pensar. Tem uma frase que ela fala, que a gente falou isso do corpo, e que me tocou muito, assim. Que é, entrega seu corpo somente a quem possa carregar. Sim, eu passei por uns processos agora e eu tava escrevendo umas coisas e eu coloquei um verso dessa música no textinho que eu tinha escrito. Não pra se apropriar, mas, sabe? Assim, pra se conectar, sabe? E eu acho que é incrível essa música, né? Ela fala sobre. A Lin fala, serei a do asfalto. A gente tem esse jogo de sereia e eu serei a do asfalto. Porque a gente, como eu falei, a gente é colocada num lugar. Então, você nasceu trans, você vai ser prostituta, infelizmente, sabe? A gente é colocado assim. Então, ela fala, sereia do asfalto, né? A rainha do lar, sobre o que a gente falou dos seres noturnos. E ela fala isso sobre entrega seu corpo somente a quem possa carregar. É muito pesado, assim, sabe? Me veio muita coisa na cabeça. E realmente é muito pesado. E ela também fala uma coisa que eu acho muito bonita que é: mas não se esqueça, levante a cabeça, aconteça o que aconteça, continue a navegar. E continue a travecar. Sabe? Eu acho que O verbo travecar. é incrível, real. É incrível e é necessário, né? Porque é necessário se você atualiza seu consciente, se você atualiza suas lutas, se você se atualiza, a fala, que é o acesso direto a isso, né? Pra quem pode falar, pode ser por sinais também, gente, por favor. A fala, ela também vai se modificar. Sim, é sobre isso, sobre a gente ser consciente. Consciente com o que a gente. Com as coisas, assim, ao nosso redor, sabe? O que a gente tá apoiando, o que a gente tá falando, o que a gente. Eu acho que a gente tem que ser consciente constantemente, sabe? Sobre as coisas. Eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre o que eu te falei de quando eu era uma bicha periférica, que vivia indo nos rolês de hétero, onde havia muito cara machista, e eu só andava com as meninas brancas cis. E eu não era consciente, assim, sobre tudo isso. Por isso que eu não optava pelo povo, assim, eu vou andar com as bichas pretas, sabe? Eu não era consciente sobre isso. Pra mim eram pessoas, eu vou sair, ok, era isso. Mas no rolê tinha um impacto diferente, assim, comigo, as coisas, sabe? E eu me vi em muitos locais, assim, que, uau,
sabe? Assim, no lugar onde, como eu falei, a gente tem que criar hoje, né? A gente tem que criar nossos meios pra gente saber como a gente vai entrar e sair de lugares, sabe? É como se a gente tivesse que dormir de olho aberto, sabe? É sobre isso. E antes eu não tinha essa consciência, o que fazia eu correr mais risco, sabe? E é muito necessário a gente ter consciência. Ter consciência para se fortalecer para ir e gerar os transtornos, né? Porque assim como a culpa branca é deles, os transtornos, o incômodo é deles, né? deles. Eles que vão tratar na terapia, como falou muito bem a Gabi hoje, né? Vai tratar na terapia, você não tem que carregar sobre mim. Exatamente. É deles, a gente tem que saber também o que é nosso, o que é nosso lugar, quem você é, e o que é dos outros, que os outros impõem. E é doloroso, que a gente fala sobre a desconstrução, né? Sim. Se for para desconstruir, você vai quebrar, vai doer, é um outro rolê. E essas pessoas vão ter que se desconstruir, então vai ter que machucar, vai ter que mexer em muita coisa. Eu acho que a Lin, ela é muito consciente sobre as coisas, assim. Por isso que ela torna o que ela faz sagrado. Porque ela sabe que esse peso não é dela. Esse peso não é dela, essa culpa não é dela. O problema é ela, mas o problema não é dela. Ela é o problema de alguém por não ter... Ela não causou nada, mas ela é o problema de alguém. E ela é muito consciente sobre isso. E é o que eu acho muito incrível, sabe? Sobre ela elogiar o trabalho dela, ela falar que ela é fã dela, porque ela é muito consciente sobre tudo isso, sabe? Eu acho que consciência é tudo, sabe? Eu acho que quando você é preto, você não tem consciência disso, sabe? A gente dá liberdade para que as pessoas brancas, sabe? E é muito pesado. Da mesma forma que as trans, assim. Eu acho que a gente tem que estar andando com as travestis, quem é travesti, não só quem é travesti, mas a gente saber a importância de estar assim entre nós, assim, sabe? Do meio, porque eu acho que torna o rolê assim mais confortável, assim. Não vai tornar mais confortável, mas eu acho que tendo mais gente, a gente sabe, a gente tem controle, sabe? Sobre as coisas. E como eu falei, a gente tem que constantemente estar pensando sobre como a gente vai entrar e sair dos lugares. Então, sobre quando nós estamos com outras trans, a gente tem mais controle sobre as coisas, são outras pessoas, então a gente é uma forma melhor de ter o controle sobre o básico, assim, sobre conseguir entrar e sair, sabe? Não é sobre as pessoas, é sobre mandar Sair sobre... viva, né? É quando isso, a gente o controle. fala, Quando a gente fala da questão da idade, que uma trans no Brasil tem a média de 35 anos. Eu vou fazer 35 anos mês que vem. Quando a gente para pra pensar que, tipo, é muito jovem. E se a gente for falar de trans pretas, será que isso se mantém? Mantém os 35 anos? Exatamente. Mantém os 35 anos? Talvez não, né? Eu tava vendo uma live com a Erika Malunguinho, alguns dias atrás, e aí que perguntaram pra ela se ela tinha medo, porque o Douglas Garcia vazou dados de pessoas que são contra o fascismo e tal, políticos. Ela falou, não, eu já tô no lucro, não tenho medo de nada. Essa mulher trans, tô viva, e eu já tô no lucro, já não tenho esse medo. Você tem mais algum parecido filme? Vamos ver... o que eu acho que é muito legal da Lin, que ela fala sobre a quebra do padrão, assim, feminino. Que é a ideia das pessoas terem de... Tá, você deixou de ser homem, então você é mulher. É isso. Sabe, eu acho muito legal essa quebra. Sobre, inclusive, tem na letra de uma música dela que ela tem a cara de mulher, ela tem o corpo de mulher, ela tem o jeito, ela tem a bunda e ela tem o peito e o pau de mulher. Sabe, eu acho que sobre a gente ter as nossas características femininas, assim. Eu acho que é muito legal ter essa quebra de nem tudo que é binário, sabe? Eu acho que é muito legal. E por isso que a Lin fala sobre a bicha travesti. A bicha travesti é isso, sabe? Ela não é o gay, o homem gay, afeminado, e ela não é a mulher cis, sabe? Feminina. Ela vai além disso, sabe? Ela vai muito além disso. Eu acho isso muito incrível, assim, porque isso me fez, assim, de uma certa forma, eu me entendi, tentar entender o meu corpo, sabe, como preto e trans, e quebrar certas coisas, assim, que estavam me apertando, que não eram... A gente vê que era coisa, tipo, desnecessária, assim, sabe, sobre coisas, o que eu precisava ter pra ser feminina, sabe?
E o que eu tinha que deixar de ter, sabe? Eu acho que era muito sobre isso. E eu passei por um processo de, tá, eu sou uma mulher trans, mas eu não quero ter peito, mas é necessário ter peito para ser mulher. Eu Ai, passei foda. por um processo assim. E eu pensava muito, tipo assim, se eu colocar, se eu tiver, vai ser como se eu tivesse um hospedeiro, sabe? Uma coisa que eu me vejo mulher assim, a minha forma de. A gente vê mulher com seios, ok, mas a minha forma de me sentir mulher, sabe? Vai além do visual, vai na questão de se sentir confortável, sabe? Então eu passei por esse processo de se eu tivesse um peito, pra mim seria um hospedeiro, sabe? Seria uma coisa que não é minha, mas tá ali, sabe? E eu também me sinto confortável com o meu pênis. Então eu acho que a gente tem que criar os nossos mecanismos, criar os padrões femininos pra gente poder se construir a partir do que a gente acha que é necessário, o que a gente quer, que eu acho que é tudo baseado no que a gente sente, sabe? E quebrar esses padrões, porque ser mulher não é só ter útero ou ter vagina, vai muito além disso, né? Não se nasce mulher, torna-se uma. E eu uma mulher que eu me tornei, porque eu luto todos os dias pra ser ela. Maravilhosa. Uma coisa que ela fala também, assim, com outras palavras, é das reproduções. Que quando uma pessoa, um gay afeminado, vai gostar daquela questão do cara que for mais próximo do heteronormativo, talvez a trans e a travesti também, e que ela questiona o tempo todo por que a gente não vai se amar entre Sim. nós, Sim, né? isso dali em criar os meios, sabe, de afeto, de comunicação. Então, a gente, entre as trans, entre as travestis, a gente poder ter a troca de afeto, sabe? Ter a forma de uma apoiar a outra, uma consumir a coisa das outras. Eu acho isso muito incrível, sabe? A Lin teve um relacionamento com a Jupe do bairro e eu achei isso muito incrível, assim, sabe? Me abriu muita coisa, assim, na cabeça, que, sabe? Eu achei muito Como elas foram incrível. poderosas, como elas produziram, como elas, né, Sim, colocaram pro alto no meio disso. Eu tive uma aula na Unifesp, que foi uma mulher trans, e ela falou, a frase dela foi o seguinte, que ela se relaciona com outras mulheres trans e até com mulheres cis, porque aquilo tudo deu trabalho demais, foi muito trabalho, tanto no corpo, tanto na mente, foram muitos processos dolorosos para entregar para homem. Aí hoje eu penso que talvez ela pense que não pode carregar, não não pode pode carregar. carregar, Você vai não entregar o pode corpo para quem, carregar, somente a quem possa carregar. E eu né? acho que é muito sobre isso, realmente, assim. Se a gente tem vontades, a gente tem desejos, a gente tem que criar nossos meios, sabe? De se alimentar e se descarregar também. Eu acho que a gente fazer entre a gente, eu acho que são, assim, real. Sabe? A gente... É muito sobre isso, sobre a gente saber que o cara branco, hétero, cis, que é o que tá na rua apedrejando, é o que tá querendo consumir sexo da trans, sabe? E a gente tendo consciência de que é esse cara que tá querendo consumir, a gente não vai permitir que ele carregue a gente, sabe? Ele Eu não acho que vai ele não vai carregar, carregar. ele vai te É sobre matar, isso, ele não vai exatamente. carregar, E, duramente e ele falando. tá constantemente querendo destruir a gente, sabe? Querendo provar de que a gente tá tendo um transtorno, de que a gente tá louca, sabe? É sobre isso, sabe? É como eu falei, eles colocaram a gente num ponto de que a gente tem que fazer o trabalho sujo, sabe? Eu acho que a gente, para você ver uma estatística, o Brasil é o país que mais mata a pessoa trans. Mas também é o país que mais consome Pornografia pornografia trans. trans. Então são coisas que não batem, sabe? Eu acho Se que a é. maioria que consome pornografia trans são homens, a maioria Exatamente. que consome pornografia no geral são homens. Então, São como coisas fechar essa que não conta? batem, são coisas que não batem, sabe? Eles colocaram a gente pra fazer um papel, assim, que de uma forma, igual eu falo, a Lin fala no filme, eu acho isso incrível, que ela fala assim, a metade do mundo me ama e a outra metade não me conhece. E é isso. Eu acho que é isso, sabe? E agora eu espero que uma parte maior do mundo ame a Rafa e a outra metade, infelizmente, vai ficar sem conhecer por um tempo, mas ainda vão ouvir falar. Obrigada. Muito bom poder contar com você pra tudo. Conte comigo pra incomodar. Eu vou voltar pro box depois da quarentena, depois que fazer minha cirurgia, porque, gente, vai ter que tacar fogo, meter porrada uma hora ou outra. Vai ter, não tem Vai jeito. ter, vai ter. Obrigada, viu? Eu que agradeço, amigo, muito obrigado por gente ter essa Dá conversa. tchau pros meus surtados e ansiosos, porque meu canal não vai ter nome pra seguidor nunca. Hoje eu vou chamar assim.
Surtados. Gente, até a próxima, assim. Tem outras coisas, tem obras, tem músicas pra analisar, se vocês quiserem comentar, conhecer. A gente faz mais feat. Ela queria que eu reagisse a uma música, né? Da Jupe do Bairro. Indica a música pro pessoal, Sim, recomenda. gente, não vou só indicar essa, mas, gente, consumam as músicas e todo esse rolê de processo de criação de mulheres trans, de travestis. Tem Linda Quebrada, tem Chup do Bairro, tem Urias. Urias, tem Lineker. Gente, trabalho incrível, sabe? Vão lá, assistam filme, ouçam Kézia músicas. Santos, Gente, vão, consumam. detona. Beijo. Virou podcast. Tchau.